O Espiritismo, ele nos proporciona um potencial que só quando de fato a gente tiver apropriado, primeiro da teoria espírita. Aí por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso mencionar, gente, por que aqui a gente não tem aqui essa quantidade enorme de pessoas assistindo? Por que não tem? Eu explico por quê. Porque a gente não está repetindo aquilo que está sendo falado numa casa espírita ou que foi trazido numa obra mediúnica. E o que isso significa? Significa que nós temos aí de 1900. Para ser mais exato, Laura, eu vou arriscar 1895. Até o ano de 2021, nós temos um desconhecimento total do que é o Espiritismo. A gente não conhece. Ah, então é vocês aí no canal que detêm esse conhecimento? Não, mas eu te garanto, a gente está buscando deter esse conhecimento. E quando a gente deter de fato esse conhecimento, a impressão que me dá, pela grandiosidade, pela magnitude dessa filosofia, que eu gostaria que fosse o meu estilo de vida, eu tenho ela como estilo de vida, mas não é fácil, gente. Nós somos espíritos de terceira ordem. E a gente fala isso, as pessoas ficam brincando, achando que é algo, né? Não, tá na escala espírita, você precisa saber se enquadrar lá. Muita gente, não estudando a escala espírita, acha que tem espírito puro em centros aí. Eu já ouvi a pessoa se direcionar a um dirigente dessa maneira. Totalmente errado. Não tem, não. Tudo terceira ordem. E como terceira ordem, tem muita coisa que aí depois, o que acontece? Você achando que a pessoa é incrível, é espírito puro, acontece algo e você se decepciona. E aí, quando você se decepciona, você põe a culpa na doutrina espírita. Não, coloca a culpa na sua ignorância, no fato de você ter dado as costas para o conhecimento e ter atribuído algo que você nem sabe o que é. Porque se você soubesse quais são as qualidades dos espíritos, quais são suas imperfeições, ao menos de regra geral, sabendo, né, como a gente vai ver no domingo, se Deus assim o permitir, que a partir daquela escala que os druidas construíram, o Kardec dissecou-a para trazer uma ideia do produto dos seus estudos, que é a sorte dos espíritos, seu estado feliz ou infeliz no mundo espiritual. Por isso que ele vai dizer, com conhecimento de causa, que aprendeu, inclusive, com os inferiores, com os imperfeitos. Certo? Então, Laura, eu acho, sim, que quando a gente, de fato, descobrir o potencial do espiritismo, que é só pelo estudo, não tem outro jeito, aí a gente vai transformar a humanidade. Existem períodos do espiritismo, e ele começou na fase aí, né, da curiosidade, você já estudou sobre isso, depois ele passou por um período filosófico. Mas só que quando o Kardec entra na jogada, ele já está no período de luta. E se eu compreendi bem o que o Paulo Henrique de Figueiredo fala naquela obra Autonomia, a gente continua no tempo de luta mais do que tudo, se confundindo no Brasil com um período religioso que precisa superar, que é um tempo que nós precisamos superar. Porque declarando o espiritismo como religião, nós estamos desde 1895 aqui no Brasil achando que como na Igreja Católica, num templo protestante, budista, islamista, evangélico e aí afora. E a gente tem descoberto, que está muito distante disso. E finalizando do ponto que eu parti, é por isso que você não vai ver tanta gente aqui. Porque esse discurso vai contra uma federação espírita brasileira, a uma aliança municipal das várias localidades, às pessoas que estão à frente coordenando grupos. Por quê? Porque querem levar o espiritismo para o ponto onde ele simplesmente rompeu com as religiões ancestrais. O espiritismo foi inaugurado a partir do espiritualismo racional e veio como espiritismo ciência filosófica, que é um ramo do espiritualismo racional. Enquanto a gente não entender isso, nós vamos ficar tocando piorra e a humanidade não avança.
Tudo de ruim que está acontecendo é porque nós não nos transformamos como pessoas, porque nós vivemos como indivíduos materialistas. Por mais que você fala que é espiritualista, que acredita na alma, nisso, naquilo, mas nós não estamos vivendo como espíritos. Então, para mim, Laura, é uma fase religiosa que está demorando a acabar. Porque a fase de luta foi do período do Kardec. E nós precisamos retomar do período do Kardec. Então, a nossa ideia agora é retomar o tempo de luta para ir para a restauração, né? Para a restauração da doutrina como ela era, né? Então, passo para você, Laurex. Olha, Beto, eu fico pensando, se nós distanciamos da doutrina espírita por cerca de 160 anos, mais ou menos, para a gente retomar novamente essas ideias como elas são, como elas teriam que ser de fato, vai mais aí uns 200 anos. Então, vamos combinar aqui, você e eu, Beto, e a galera, daqui umas 3 reencarnações a gente vai conseguir encontrar esse espiritismo reestruturado na sua verdadeira origem. Por enquanto, nós vamos ter que ir lutando, como está sendo feito hoje, esse movimento grande, para resgatar novamente Kardec, mas isso vai surtir um resultado, eu imagino, a longo prazo. Vai precisar de muita perseverança. Para destruir foi fácil, mas para reconstruir é trabalho. Beto, e você acabou de fazer uma oratória acerca de uma frase do Michel, segunda-feira no Resenha. Se nós estudarmos o Espiritismo, agora enquanto pessoalmente, como indivíduo e coletivamente, estudar o Espiritismo como tem que ser estudado verdadeiramente, nós vamos impulsionar o nosso progresso com mais rapidez. Ou seja, vamos avançar melhor. Se não estudarmos, ficar como está, vamos avançar? Vamos, porque a lei do progresso é um princípio. Só que aí, como já foi dito, a passos de formiguinha mesmo, assim, muito pequenininha mesmo. Então aí fica, né, aí tudo isso que nós estamos vivenciando hoje. Sem dúvida. Eu agradeço a colocação aqui. Às vezes a gente fala algumas coisas um pouco mais contundentes sem querer ofender ninguém. Eu não tenho problema nenhum com dirigente de lugar nenhum, tá? Só deixar isso bem claro. Tenho o maior e profundo respeito por todos os espíritos, encarnados e desencarnados. E nesse sentido aí, esperando que a gente possa, de alguma sorte, influenciar positivamente na tomada de novas decisões, novas resoluções, para que o espiritismo chegue para as massas. Tem uma discussão muito errada que fala assim, não, mas nós não podemos pegar esse estudo do Kardec e levar para a casa espírita porque tem analfabeto. Então, o que você está fazendo na casa espírita que você não ajuda o analfabeto a se alfabetizar? Mas tem o cego, por que você não lê para ele? Então, gente, a gente quer mudar a humanidade, mas está esperando os outros fazer isso para nós. É um trabalho de formiguinha, como vou te chamar de Kardec aqui, o Lauro disse, é um trabalho complexo, é um trabalho difícil. É um trabalho difícil. A gente falar para a pessoa assim, pegando aquele gancho da frase que foi dita agora, né? O igrejismo. Você chegar para a pessoa e falar assim, não, faz uma troca com Deus. Troca. E no espiritismo tá assim também, gente. Tem gente indo na casa espírita, indo nas tarefas, fazendo as coisas em sistema de escambo, de troca. Vai resolver? Não vai. Mas é mais fácil, isso cala mais fundo para a pessoa, retira a responsabilidade. Porque quando joga para você nas suas mãos, né? Eu vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver. Eu só descobri na minha vida o quanto meu pai era show de bola, top, o dia que eu fui pai. Por quê? Porque você só percebe a responsabilidade do outro o dia que você tem a responsabilidade. Enquanto a responsabilidade está na mão do outro, segue.
né? Como você está dizendo aí. Então, assim, meu sonho, de fato, é que as pessoas descubram o Espiritismo. Porque transformaram o Espiritismo numa religião e tudo que aquele período em que vem o Espiritismo, ou seja, o Kardec escreve, o Espiritismo veio no tempo certo. Se viesse antes, ele teria sido engolido pelos religiosos. Se viesse depois, ele não aproveitaria aquele momento do espiritualismo racional. Então, o ceticismo que estava anterior ao espiritualismo racional, ele engoliria a ideia espírita. Então, primeiro saturou de materialismo, de ceticismo, saturou de religiosidade fanática, e aí chega o espiritismo. Mas o espiritismo ele rompe justamente com isso, com o materialismo de um lado e com o religiosismo do outro. Ou seja, ele rompe com a ideia do nada e rompe com aquela questão de que eu tenho um Deus que castiga, um Deus vingativo, recompensa, mas que tinha algo por trás, que é aquele Deus que elege certas pessoas para tomar conta do rebanho. E essas pessoas, ao longo dos séculos e séculos, amém, né, vem aí dominando com aquela ideia, né, de que, de fato, as pessoas... não, você está aqui porque você está pagando, castigo, recompensa. Não, a ideia liberal do Espiritismo é dizer que você é o artífice da sua sorte futura. Você, expiação, prova, isso tudo precisa ser estudado, né?